E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um GíriaCast, tá? Eu aqui, quem vos falo, Digão Tatu, junto com meu parceiro de mesa, Mudi Melo. Gente, estamos de volta, tava um tempo sumido, né? Antes de qualquer coisa, vamos falar do patrocinador agora, Digão? Ou já apresenta o... Hoje a gente vai encurtar algumas coisas, já vamos começar apresentando. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui. Ilustre, o sucesso chegou, irmão. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Maurici. Maurici, muito obrigado, tá? Satisfação ter você aqui com a gente aqui, contar um pouquinho da sua trajetória, certo? Que vou te falar, viu? Você tem história aí para falar da nossa cidade, que é de Franco da Rocha. Não, sou eu quem agradece, é uma satisfação estar aqui com vocês, ter a oportunidade de falar Se posicionar aqui, calma aí. com o público que vocês desenvolveram, que vocês estão construindo, né? Você sabe que uma coisa curiosa é o meu nome. Sim. Meu nome não é um nome muito comum. Tem um menino aqui em Caieiras, por exemplo, menino já deve estar à minha idade, 60 anos, porque nós estudamos juntos, né? Que ele também chama Maurici. Certo. Mas eu, ao longo da minha vida, estou habituado a ser chamado por outro nome. Moacir, Maurício, Mauricinho, Murici. Então, ultimamente, eu já não me incomodo mais com isso. Sim, entendeu? sim. É que tem esse trocadilho, né? Mas assim, o Maurício, até a gente, hoje, deputado estadual, certo? Eu te acompanhei lá atrás, era moleque e tal, tudo. Você, na época que eu era prefeito tal, de Franco da Rocha. Foi vereador antes, né? Começou como vereador. Fui vereador de 89 a 92 e prefeito de 93 a 96. Tá certo. Ó, que beleza. No século passado. Nossa. Aliás, no milênio passado. que faz um tempo e assim, isso a gente fala assim porque a gente hoje, tipo, no seu caso, controlar uma cidade como Franco da Rocha, porque a gente fala que é uma cidade meio... cidade grande, né, meu? Não deixa de ser, apesar de estar afastado um pouco de São Paulo, mas a gente fala a turbulência que tem tudo aquilo, né? Como que é essa gestão? Então, você sabe que tem um desenho animado, o Rei Leão? Sim. Que tem uma passagem onde o Simba, né, que é o leãozinho, ele é criança ainda e ele está com o pai dele olhando assim do alto de uma montanha. Que é o Kiko, no caso, você está citando o Kiko. Pode ser. Parafraseando com o Kiko na beira da montanha. E aí o leãozinho fala assim, mas tudo isso aí é meu, eu vou mandar em tudo isso aí? Ele fala, não, ser rei, ou ser prefeito, ou ser o gestor, não é mandar. Sim. Na verdade é muito mais do que isso, é você compreender qual é a dinâmica dos diferentes agentes, protagonistas, elementos daquele universo e se ligar que você tem que ser o zelador do equilíbrio entre aquilo, que qualquer desenvolvimento que se dê tem que se dar em equilíbrio. Sim, certo. Então, mais do que controlar, entendeu? É você estar conduzindo os destinos e administrando conflitos. Se é que alguém administra conflitos, né? Mas procurar harmonizar as diversas visões. Certo. E nesse aspecto, o Franco da Rocha hoje é muito mais complexo do que era naquele momento. A diferença naquele momento é que ela era muito mais pobre. Né? Você tinha na época, hoje eu não sei, eu acredito que o orçamento anual da cidade deva estar em torno de 400 milhões de reais. Na época nós tínhamos alguma coisa em torno de 20, 25. Puta, que é muito. E a infraestrutura da cidade era muito menor. Agora, é claro que a sociedade se sofisticou de lá para cá, então do ponto de vista das relações é muito mais complexo hoje do que há 30 anos, né? Sim. Porque a gente fala assim, naquela época a mudança que teve para hoje foi um negócio, porque Franco da Rocha naquela época sempre teve taxado por certas coisas e tal, e hoje é uma das cidades que passou... Cabeceia aqui a Bacia do Juqueri, né? Não tem. O que eu, assim, eu falo até na gestão do Kiko, né? Quando ele entrou, porra, ele fez um negócio lá que... De louco. Cara, eu era de Franco da Rocha, hoje eu moro aqui em Caieiras, né? Mas assim, porra, ficou um negócio fora da caixinha, né? Porque muita gente fala, mas, meu, a mudança que teve lá não tem comparação. Né, questão da roupa, de tudo que foi feito ali. Você entrar no centro de Franco da Rocha é outra coisa. Então eu creio que para fazer tudo isso, como você já tinha sido prefeito, eu imagino as dificuldades. Né? Deve ser é muito complexo isso.
para fazer tudo isso, recurso. Então, e é um processo muito interessante, porque você falou do centro de Franco da Rocha. Nós não podemos nos esquecer que até 60 anos atrás, toda aquela área ali era do Juqueri. Porque a portaria que hoje está lá no Rio, ela na verdade era ali onde é o Carlito, onde é o café. Certo. Carlito. Ali era a entrada do Juqueri. Então toda a área que nós estamos falando de prefeitura, fórum, parque municipal, viaduto, Befama, tudo aquilo ali era Juqueri. E como Juqueri não era uma área de expansão da cidade. Então a cidade foi se transformando, ela foi ganhando espaço do Juqueri, correto? Foi ocupando aquela várzea ali. Hoje eu diria, se a gente tivesse o deslinde do que seria aquilo hoje, talvez a gente não tivesse ocupado aquela várzea, porque enche d'água. Sim. Correto? É a confluência de dois rios, é o ponto mais baixo da região. Óbvio que vai dar enchente ali. Agora, a cidade compreendendo isso, ela já está mudando. Se você for lá no Juqueri hoje, você vai ver que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Franco da Rocha já está mudando para dentro do hospital, que é a parte alta. A Prefeitura já deve começar, já deve licitar a restauração de 2 dos prédios do Juqueri que passaram para o domínio do município, para mudar para lá o Paço Municipal e as demais secretarias municipais, para esvaziar aquela área parte do centro. baixa onde enche d'água e ocupar a parte mais alta e dar um destino para aquela parte nobre da nossa região, que assim como a área da Melhoramentos foram as primeiras a serem construídas e ocupadas aqui, né? Que é o conjunto arquitetônico do Ramos de Azevedo, que está lá desde o final do século XIX, abandonado, e que a prefeitura agora começa a recuperar. Vocês já foram lá no Museu Osório César, não foram? Sim, eu fui. Não é magnífico você poder restaurar um equipamento daquele Levantar porte? tudo, né? Isso. Assim, no caso, isso aí é aquela estrutura que tá ali no meio, mas vai fazer alguma coisa ali, porque, tipo assim, aquela parte que alaga, tem algum recurso? Porque, tipo, é um negócio Qual a posição que tem que tomar ali? Porque é difícil, né? Então, veja que só. seria Veja só. Existe um plano de macro-drenagem da Grande São Paulo, daquela região. Ele inclui a construção de vários piscinões, certo? Para evitar que a água se acumule ali. Alguns já existem, alguns estão sendo construídos, outros ainda estão sendo projetados. Fora isso, você tem um trabalho de desassoreamento e de abertura do rio. Agora, convenhamos, não tem como, entendeu? Chove, o mundo mudou, as mudanças climáticas, o aquecimento global, cada vez vai ter mais chuva. Sim. Então, na verdade, você tem que ter juízo e entender que não dá para ocupar várzea de rio, que não dá para construir em cima do rio, que a cultura de canalizar córrego servia até meados do século XX, agora não serve mais. Nós temos que abrir. A área que é da natureza tem que permanecer para a natureza. Sim. O homem tem que ser amigo do planeta, ele não pode pensar que ele tem hegemonia. No caso, o seu primeiro mandato como vereador naquela... Qual foi o ano, desculpa? 89 a 92. E ali a enchente já era tão dura quanto é hoje ou não? Então, nós tivemos uma grande enchente em 87, 86 e depois em 87. Aquela enchente provocou na cidade um tal ânimo ruim, sabe, de desalento, de você falar, não tem mais jeito, até acelerou as pessoas a abandonarem a cidade. O processo que a gente viveu depois daquilo foi de reconstrução, e mais do que reconstruir, resgatar mesmo um pouco de autoestima. Você vê, no nosso governo lá, com todos os problemas de dificuldade de infraestrutura e de falta de recursos para financiamento de obra pública, nós fizemos um grande trabalho de pavimentação de ruas em regime de mutirão. Aquilo foi uma maneira de você mostrar que as pessoas cooperando, você criando uma cultura de solidariedade, você é capaz de superar obstáculos. Agora, é inevitável, quanto mais você urbaniza, quanto mais você impermeabiliza o solo, quanto mais você constrói, mais a água desce, menos o solo absorve, correto? E mais enchente vai dar. Então, na verdade, está ligado ao modelo de desenvolvimento que a sociedade capitalista nos últimos 400 anos adotou e que se incentivou muito, aliás, se intensificou muito no século XX, final do século XIX, século XX, com as grandes aglomerações. Nós vivemos hoje numa metrópole, correto? A Grande São Paulo é uma metrópole. E você vê a insuficiência do modelo administrativo municipal para lidar com questões como a questão hídrica, questão da mobilidade urbana, questão da mobilidade do solo. Cada vez mais, na minha opinião, a gente tem que desenvolver a cultura de políticas públicas regionais, de regionalidades, de tratar as coisas num foco mais amplo, porque não tem solução só no âmbito do município várias questões.
Aqui, Franco da Rocha, vamos pegar o exemplo de Francisco Morato. As pessoas moram em Francisco Morato e quem não trabalha em serviço na cidade, trabalha fora da cidade. Sim. Produz riqueza lá em São Paulo, mas vem consumir e usar serviços públicos em Morato. Então você tem um descompasso. Gera riqueza num lado e demanda serviços em outro. Sim, sim. Como é que você regula isso? Sim. Você acha que uma cidade que nem você falou assim, que eu creio que é assim, por isso que ela é tão desenvolvida, Jundiaí? Porque eu trabalhei em Jundiaí, eu trabalhei numa empresa lá, e eles pegavam só pessoas, tipo, Campo Limpo, Jundiaí, eles não pegavam ninguém para trás e ninguém muito para frente. Porque eu ouvi isso de um líder meu na empresa, que ele falava que tinha que pegar, realmente as empresas só tinham que contratar gente ali da região tal tudo, para fortalecer a cidade. Tipo, né, e eu falava, porra, eu trabalhava numa empresa que tinha 6 mil, que era a ThyssenKrupp na época, e tipo, acho que só tinha eu e mais um que era de fora, eu era o único de Franco da Rocha, porque eu só entrei lá porque eu passei o endereço de um amigo que morava lá em Jundiaí, porque senão eu não tinha entrado. Então, você acha que se as cidades, sei lá, trabalhassem do mesmo sistema, você acha que seria melhor? Então, Ou não? mas acontece que aí tem a questão do processo de desenvolvimento de cada cidade. Não vamos falar de Caieiras vamos falar de Franco da Rocha ou de Certo. Francisco Morato, que eu acho que são melhores exemplos. Certo. Toda a população, exceto a população mais antiga, que está lá na cidade há 50, 60, 100 anos, todo o restante do conjunto dos habitantes de Franco da Rocha e Francisco Morato passaram por uma moradia na freguesia do Ó, na Brasilândia, em Perus antes. Por quê? Sim. Porque o processo veio o movimento migratório do Nordeste do país, de Minas Gerais, do Centro-Oeste para a capital. Foram morar na periferia da capital, de aluguel ou em ocupações. Em algum momento passaram a ser expulsos daquela região, expulso não é com faca no pescoço, dinheiro, ficou caro morar ali. Então o que eles fizeram? Pegaram o trem, vieram dar um passeio aqui, onde tinha lá umas faixas lá na Estação da Luz, na Lapa, falaram assim, ó, lote barato em Francisco Morato, em Franco da Rocha. Veio, comprou um lote, construiu a casa dele aqui, veio morar aqui. Agora, as oportunidades de emprego não vieram junto, certo? As indústrias, o Parque Industrial Paulista continuou lá na capital, no ABC. Então, assim, não tinha nem como o empregador em Franco da Rocha contratar quem morava em Franco da Rocha, porque não tinha emprego, não tem essa. Francisco Morato, o que tem lá de oferta de emprego? É serviço. É a prefeitura, o governo do estado e o comércio local que oferece emprego. Se bobear, se Francisco Morato quisesse hoje montar um parque industrial, não tem área para isso. Sim. Então, aqui na Mas Grande você São fala Paulo... porque não tem estrutura de estrada, essas coisas? Não tem terreno. Ah, sim. Está tudo ocupado, foi tudo loteado, tudo moradia. Em Franco da Rocha tem, mas aonde que tem? Tem na onde está se criando um corredor de logística hoje, que é ao longo da rodovia Tancredo Neves, nas imediações com a Edgar Máximo Zamboto, no caminho para Jundiaí. Sim. Então ali hoje você já tem o Mercado Livre, provavelmente terá o Magazine Luiza e outras empresas de logística. Ali legal. sim, você vai ter Aquela parte é Franco da Rocha. Isso aquece a economia, assim, trazer uma empresa tão grande assim, dar uma aquecida? Claro que sim, não só do ponto de vista da arrecadação de impostos no município, o que permite mais qualidade de vida, maior oferta de oportunidades, de serviço público, mas mesmo ocupação, emprego. Então, naquele corredor ali, por exemplo, do ponto de vista da arrecadação de impostos, vai refletir em Franco da Rocha. Mas do ponto de vista de emprego, vai refletir muito em Francisco Morato, muito em Campo Limpo Paulista, muito em Várzea Paulista, em Cajamar e também em Franco da Rocha. Ali a previsão é que nos próximos 10 anos você tenha uma criação de 10, 12 mil novos empregos diretos. Então, para a região vai ser muito importante aquela história. E aí volta aquela discussão do que fazer com aquela área no entorno. Aquela é uma área de expansão industrial segundo o plano diretor de Franco da Rocha. Então, aquela área, sim, pode ser a área para oferecer o grande parque industrial da região. Assim como Caieiras sempre foi, tem a tradição de ter sido, porque das cidades que formavam o antigo município do Juqueri, né? Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato. Majumbá, né, que chama-se. Esse pedaço. Simbaju? Simbaju, desculpa. Então, Simbaju é um consórcio, é um nome meio artificial, ele é um consórcio intermunicipal desses municípios. Aliás, foi criado a partir de uma lei quando eu era prefeito em Franco da Rocha. Eu acho que é o primeiro momento que você começa a pensar aquela coisa da regionalidade que eu te falei. Pensar essa região, a sub-região norte da Grande São Paulo, como uma região que tem o seu destino intrinsecamente ligado um ao outro.
cultural, histórica e economicamente. Certo. Caramba, meu. Porque, tipo assim, a gente viu lá, né, toda aquela expansão, né, que tá construindo lá, sentido Jundiaí lá. E aí, tipo, eu tinha essa dúvida se ali realmente era Franco da Rocha ou não, porque Franco da Rocha tem Não, um tem a pedaço placa grande, assim, falando, ó, daqui pra cá já não é mais, mentira, não é não mais sei. Franco, né? Tem uma plaquinha azul ali. Ah, Tem. eu não tinha reparado. Tem, mas é lá embaixo. bem mais adiante. Bem mais adiante. É bem mais adiante, né? Porque eu falo assim, teve essa mudança assim, daquele tempo pra cá. Eu acho que, tipo assim, a gente até se falando do Kika, assim, o trabalho que ele fez foi um trabalho muito foda, não meu, foi um negócio. Então, mas aí eu acho que é um outro ponto, porque quando eu falei para você de manter o equilíbrio, é um papel. Mas você tem um outro papel que é o de vislumbrar o que pode ser o futuro e trabalhar para criar condições para que ele se realize. Sim. E esse é outro mérito que o Kiko e o governo que ele coordenou teve. Sim. E assim, é porque eu creio que, tipo assim, você tá comandando uma cidade, cara. É muita gente. O negócio é muito louco. A gente fala assim, então eu imagino ele deve ter uma direção assim, muito boa. Acontecia de vocês fazer um planejamento junto para a cidade, o Maurício, vocês tentar elaborar. Porque assim, foi construído um negócio lá, porque Franco da Rocha ultrapassou várias cidades. Mas que tá de várias. Porque se pegasse Franco da Rocha antes da gestão dele era um jeito, depois da gestão dele pode falar quem for. Não tem comparação que foi feita naquela, né? Então, e aí a gente tem que olhar para o que pode ser um ativo da região no futuro. O Hospital do Juqueri, o Parque Estadual do Juqueri e a região toda de Caieiras, pelo que ela significa do ponto de vista de território, pode ser o grande pulo do gato para a nossa região para o futuro. Sim. Para além do desenvolvimento industrial, o que ela pode significar de pesquisa, se bem aplicada a educação aqui nessa região, do turismo, porque pensa, nós estamos aqui a 30 quilômetros, 20 quilômetros do maior centro consumidor de turismo da América Latina, que é a capital paulista. O que você pode desenvolver aqui de turismo, de produção cultural de curto prazo, no final de semana, para 10 milhões de grandes consumidores, é um negócio fantástico. Sim. Então, o que nós precisamos ter é juízo, nós precisamos olhar a região, do ponto de vista de desenvolvimento, não mais como picar em lote barato e vender, como foi no passado. Pelo contrário, tem que de preservar os nossos ativos naturais, culturais, econômicos, para que eles entrem em consonância com o que vai ser o desenvolvimento do planeta no próximo milênio. Sim. Que já vem sendo. Se você olhar para o mundo hoje, você já vai ver que os empregos industriais estão desaparecendo. Sim. Daqui 30 anos nós vamos ter 7, 8 bilhões de habitantes no planeta e não vamos ter oferta de emprego para todo mundo. Como é que vão sobreviver essas pessoas? Você vai ter que ter política social, política de geração de renda, Bolsa Família, renda mínima. Você vai ter que diminuir o tempo de trabalho das pessoas. Em vez de trabalhar 30, 35 anos, vai ter que ser 20. Elas vão ter que aposentar mais cedo. E ao aposentarem mais cedo, você vai ter que ter mais opções para a terceira idade. Ora, se o mundo não é mais trabalho braçal, é trabalho intelectual, é produção de pesquisa e inteligência, tem que investir mais na infância, mais na educação, mais na saúde. Então, é outro jeito de compreender o mundo. Quando você tem a sorte de ter um administrador, porque não é só sorte também, certo? O administrador não caiu do céu, ele foi gerado por uma cultura no lugar. Então, uma liderança como o Kiko, ela foi produzida por nós, eu, você, nossos pais, nossos avós, nós que moramos nessa região. E quando você tem uma liderança que entra em consonância com o que está acontecendo no universo, no planeta, é a sorte que você tem de sair na frente. É assim, no caso, o trabalho de um prefeito, assim, no caso você foi vereador durante muitos anos, foi quantos mandatos? 3? Não, um só. Um só? E aí já entrou como prefeito. O que se faz um prefeito? O que ele faz? No caso, qual é a função principal de um prefeito? Então, primeiro você administra serviços, certo? Segundo, você administra conflitos. Terceiro, você cria bases para desenvolvimento, legislação, certo? Terceiro, você tem que ter a obrigação de liderar uma comunidade. Liderar uma comunidade significa, por exemplo, lidar com o sentimento de autoestima dela, você tem que ter capacidade de mobilização. Ora, cada pessoa uma pessoa, cada cidade uma cidade, cada momento histórico um momento histórico diferente. Por isso você vai ver que os líderes, os prefeitos, aí no caso, têm perfis diferentes, né? Sim, a gente até fala assim porque o Kiko foi um prefeito novo.
né, assim, que com 30 anos, né? Com 30 anos. Acho que menos, né? Menos, 29 anos o Kiko primeiro. 30 fui eu. Você foi com 30, mano? Ele foi com 27, eu acho. Caraca, meu. Que responsa, hein? E na época que você assumiu o seu primeiro mandato como prefeito, assim? Foi um só. Foi um? Foi. Aí você já saiu como deputado? Não, bom, aconteceu um negócio na minha vida. Terminou meu governo, naquela época eu não tinha reeleição. Eu não elegi o meu sucessor, foi até muito interessante, porque o meu partido elegeu os 9 vereadores da cidade, mas não elegeu o prefeito. Elegeu todos os vereadores e não elegeu o prefeito. Bom, eu fui trabalhar em Santo André. Eu fui secretário de comunicação de um prefeito chamado Celso Daniel. Eu fiquei um ano como secretário de comunicação e passei a responder pela Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, naquele caso, é o centro do governo, aquela que coordena o governo todo. Eu fui para essa secretaria e o cara foi sequestrado e assassinado. Eita. Então o governo teve uma turbulência e as lideranças do meu partido à época, o presidente Lula, me falou, fica aí, deixa Franco da Rocha e fica aqui em Santo André. É importante que você fique aqui para tocar esse governo, ajudar a tocar esse governo. E eu fiquei lá. E saí de Franco da Rocha, mudei fisicamente para lá, mudei meu título de eleitor para lá, passei a viver Santo André. Nesse meio tempo, o Kiko se elegeu vereador em Franco. Caramba. Então, assim, os nossos processos políticos, quando você fala assim, ó, pai e filho, parece que uma coisa é continuidade da outra. Não necessariamente, são processos diferentes. Evidente que, quando ele era garoto, criança, adolescente, ele vivia e respirava o pai dele prefeito, a política. E o partido, né, que era muito, era de um partido já... Sim. Hoje mais queimado, né, mas... Sim. Na época era muito forte o... Vamos eleger de novo o presidente da República? Vamos. Sim, já foi esse momento aí do queimado. Sim, faz sentido. Sim. Então, assim, não foi um processo de continuidade. Ele não é uma, aspas, cria minha nesse sentido. Não foi o pai pegou e botou o filho na prefeitura. Pelo contrário, a construção dele é outro processo. Bom, eu fico em Santo André esse tempo todo. Depois eu saio de Santo André e vou trabalhar em Brasília, na TV Brasil. Caraca. Num certo momento, o governo de novo me falou, você precisa sair da TV Brasil, você precisa ir para o CEAGESP, por razões que um outro dia a gente comenta. Eu fui para o CEAGESP, fiquei 6 anos na CEAGESP. E aí, de novo, em 2015, o próprio governo falou, você precisa sair do CEAGESP e voltar para a TV Brasil. Aí eu volto para Brasília. Não, mas na TV Brasil você fazia que função lá? Eu fui superintendente em São Paulo, eu fui vice-presidente e exerci a presidência durante 6 meses antes do golpe. Caramba. Aí quando eu saio de lá, aí vem aqui para Franco da Rocha, que já estava no seu segundo mandato, onde a gente discute a possibilidade de ter uma representação da nossa região no cenário estadual e nacional. Aí você tem que olhar e falar assim, ó, só o eleitorado de Franco da Rocha dificilmente elege um deputado estadual e federal. Sim. Só o eleitorado de Franco da Rocha, Caieiras, Morato, dificilmente elege um deputado estadual ou federal. Caraca. Então precisava ter uma construção maior. Eu fui eleito deputado em 2018 com 74 mil votos. 15 mil em Franco da Rocha, 11 mil em Morato, 4 mil em Caieiras e 25 mil na capital. Caraca. Então, o fato de o meu mandato se desenvolver acabou agregando mais condições para a gente poder lançar agora a proposta de ter um deputado federal e um deputado estadual. E por quê? Porque aí tem uma coisa interessante que dialoga com o que o Hilário estava falando aí, que é assim, ó. Uma coisa é a maneira como você entende o mundo e a sociedade. Então, por exemplo, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Sim. Eu tenho um entendimento. Isso significa que eu tenho uma leitura do mundo e como ele deve se desenvolver, na minha opinião. Mas, para além disso, eu tenho um compromisso territorial, que é o compromisso com a sub-região metropolitana norte da Grande São Paulo. Franco da Rocha, Caieiras, Mariporã, Francisco Morato, com essa nossa região aqui. Certo. Então você trabalha, na verdade, com um olho no gato e outro no peixe. Não podemos nunca perder de vista qual é a sociedade que nós queremos construir. Sim. Mas, por outro lado, temos que lembrar dos nossos compromissos com o nosso território aqui, com a nossa base territorial. Por isso que quando o cara vem e fala assim, não, tem que mudar a Cracolândia lá para Franco da Rocha, eu falo, para. É que teve a polêmica, né? Do ponto de vista temático, eu sou contrário à internação. A visão de que você tem que tratar as pessoas doentes com internação compulsória é uma visão do século XIX. Eu sou contrário a isso. Sim. Agora, você pode ser a favor, é um problema seu. Agora, faz isso lá perto da tua casa.
não no meu território. Não no território que eu represento. De lá para cá. E, assim, pode citar nomes? Quem queria trazer esse projeto? Gente que não tem o que fazer, né? Porque, assim, não é nem o governo que quer fazer, é alguém que eu quero dar uma resposta para o meu eleitorado. Meu eleitorado quer que prenda os drogados que estão andando na rua. Então, eu vou dar uma resposta. Vamos prender. Vamos prender aonde? Em Franco da Rocha. Caraca, não faz sentido isso, entendeu? Lógico que não. Agora, veja como é que eu fico. A minha situação pode ser confundida. Porque eu não sou a favor da internação compulsória. Muito pelo contrário. Agora, quando eu falo não interna em Franco da Rocha, dá a sensação de que eu sou a favor da internação, e eu não sou. Só que eu acho que, além de ser errado internar compulsoriamente é obrigar. Porque quando você interna compulsoriamente, na verdade, você aprisiona. E de aprisionar e a passar a tratar como se tratava no século XIX, com choque elétrico, porrada, é um passo. Eu sou contrário a isso. Agora, eu acho que tem uma outra destinação a ser dada a esse território do Juqueri e ao território da Fazenda São Roque, que tem que servir para o desenvolvimento da nossa região fundamentalmente, em consonância com o desenvolvimento da região metropolitana e do país. E isso é educação, é pesquisa, é indústria do turismo. Veio muita ignorância com a polarização da política pela internet e tal. Você sente que isso influencia muito a política hoje? Claro, né? Claro, entendi. Claro. Porque que nem você falou agora do eleitorado do rapaz lá, do menino que queria trazer Cracolândia para cá. Você acha que existe muita ignorância assim para manipular essa galera? Como que é que você vê? Porque o senhor é da política do panfleto, do pessoal do carro de som, né? E agora hoje é o pessoal do Zap. Como é que você se posiciona assim? Então, a gente primeiro tenta se adaptar às novas linguagens, né? Porque não é que ganha na sociedade, na luta pela sobrevivência, não sobrevive o mais forte. Sobrevive aquele que se adapta. Não é isso? Agora, eu acho assim, nós temos que entender que o Brasil é um país muito polarizado. A grande característica do Brasil é a desigualdade. Um país onde 5 pessoas, eu estou falando de 5, não é 50, nem 500, nem 5 mil, é 5, cabe numa mão. 5 pessoas têm somado a mesma coisa de renda e patrimônio que outras 100 milhões têm. É muita desigualdade. Se você for comparar com quando o Brasil foi descoberto e foram feitas as 14 capitanias hereditárias, o rei de Portugal dividiu o Brasil em 14. E hoje é 5. Ou seja, a concentração aumentou em 500 anos e não diminuiu. É claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem. Sim. Mas concretamente é isso. Então, no Brasil, e com a pandemia piorou. As pessoas ficaram, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Então, num país com uma desigualdade dessa, é natural que as opiniões sejam polarizadas. A incerteza alimentar, né? Eu vi esse termo essa semana e me assustou um pouco. Caraca, meu. Porque você vê assim, é muito complexo tudo isso, né? Então a gente fala assim, mas você acha que tinha alguma solução? A gente estava vendo de São Paulo hoje, a gente estava até se perguntando, o que aconteceu com a Cracolândia? Qual que seria, assim, pela sua experiência, o que se fosse, sei lá, prefeito, governador de São Paulo, o que tinha que fazer ali? Você precisa ter um conjunto de políticas públicas. Um conjunto. Porque não é um problema, são vários problemas. Um problema tem, o aspecto criminal é um problema. Sim. A questão do tráfico de drogas é um problema criminal, é um problema de polícia. Agora, não é um problema só de repressão. Ou aqui, ou em algum lugar do mundo, as pessoas não sabem como é que funciona o tráfico. Sim. Você ir lá dar porrada no dono da biqueira e prender ele resolve algum problema? Não, tem todo um movimento internacional por trás disso. Tem o grande capital trabalhando essa questão. Então é um problema policial, mas é muito mais de inteligência do que de repressão. Sim. Certo? É um problema de saúde? É um problema de saúde também. Mas é também um problema de exclusão social, é um problema de fome, é um problema de desemprego, é um problema de educação, é um problema de saúde pública. Então não tem uma solução, tem uma cesta de políticas públicas que você tem que desenvolver para aquilo. Agora, entre fazer isso aí e pegar o povo e esconder em algum lugar e trancar e dar porrada, é mais fácil fazer a segunda opção, né? Sim, sim. E outra, na cabeça das pessoas que estão vivendo o problema no entorno, faz sentido prender e bater. Sim, não faz? Não vai deixar o cara aqui? Agora, quando você alarga o foco da questão e começa a pensar ela de forma global, você vê que não, isso não é solução. O seu filho, o seu irmão, o meu filho, meu neto pode estar numa situação dessa de rua amanhã, e daí? Eu vou continuar defendendo a solução de prender, bater e arrebentar? Sim. Verdade.
Porque a gente fala assim, puta, a gente passou lá, então a gente tava com essa dúvida, né? Passou na Júlio Prestes, hoje estava limpinho lá, eu falei, olha só. O pessoal, porque ele só reloca, né? Tira daqui. Estão para as ruas, estão espalhados por aí, aterrorizando outros vizinhos. E é de toda a idade, né? Muito democrático ali dentro, né? Tanto criança, bebê, até velha, senhora, fazendo crochê e fumando... E se trouxesse pra cá pro Juqueri, ia ser uma maravilha. Pô, já fizeram isso no passado. Vamos lembrar como é que nasceu o Juqueri? Nasceu na segunda metade do século XIX, onde tinha acabado de ser liberada da escravidão, não tinha oferta de emprego, o Brasil tinha feito a lei de terras, então os escravos foram libertos, mas não tinham acesso à terra nem oportunidade de trabalho. Muitos vinham pelas grandes cidades e ficavam vagando pelas ruas. O que fazia? Prendia e internava como maluco. O imigrante japonês que veio para cá, que não saiu lá do interior, fugiu da semi-escravidão e veio para a capital e não falava uma palavra em português, o que fazia? Catava e internava no Juqueri. Ah, é? Então tudo que era dissidente político, cultural, econômico, isso é interna. É a chamada política higienista. Alguns falam, estão me chamando de sanitarista. Não é sanitarista, é higienista. É aquele que acha que tem que higienizar a sociedade. Como? Pegando o que ele chama de escória, de lixo, e escondendo em algum lugar. Agora, o que é escória, então? O doente mental é escória, o desempregado é escória, naquele momento o negro era escória, certo? Então é essa a visão. Agora, olha como é que a sociedade muda, como é que o pensamento, inclusive, as pessoas mudam. Amadurece, né? Sim, muito, né? Mudou bastante. O complexo lá do Juqueri, aquela ala foi desativada, que tinha cuidado de paciente, ou existe ainda? Não existe mais. Não Até existe porque, mais. desde o início dos anos 70, que a política de tratamento de saúde mental não é mais de manicomial. Entendeu? Não se acredita que prender as pessoas e dar choque elétrico cure. Entendeu? Certo, sim. A tendência hoje é você ter internação necessária, mas ela não pode ser compulsória, e você tem que tratar as pessoas e procurar integrá-las na sociedade, não segregar. Sim. Essa é a leitura que se tem. Caramba. E em relação ao hospital lá? Tem, tem um hospital que funciona lá dentro, né? Tem, Agora né? tem um hospital que é grande. Está em funcionamento lá? Funciona. Ele parte de uma visão, e também isso a população não entende muito bem, de um hospital de retaguarda. Porque a nossa cultura qual que era antes? Assim, ó, doeu, ficou doente, você vai para o hospital. Hoje não é mais essa a ideia, você vai para o pronto atendimento, no caso de Franco da Rocha, a UPA. A UPA faz a triagem, algumas coisas ela trata ali, outras ela encaminha para um hospital de retaguarda, outras ela devolve para casa e passa a tratar via o serviço de atenção básica. Sim. Agora, é aquela história, né? Numa população muito pobre, muito necessitada, quando doeu, cara, é o hospital, né? Tem que bater lá. Sim. E, concretamente, nós temos que ter muito mais investimento em saúde pública. Sim. E como funciona esse esquema de... Porque, no caso, o senhor é deputado hoje há quantos mandatos já? Não, 2 anos. 2 anos. Estou nos mandatos. Aí, no caso, o que faz um deputado? Porque aí funciona como emenda, essa verba que vem para a saúde, essas coisas, é tudo aprovado por deputado, né? Não, é assim, ó. Como toda instituição, o Estado funciona com um orçamento. Neste ano, o governo estima o quanto ele vai arrecadar dos impostos no ano que vem, basicamente ICMS, mas outros impostos também, e como ele vai gastar esse recurso. Ele faz um orçamento para o ano que vem. Esse orçamento ele manda para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa aprova. Pode emendar. Ah, não vai gastar tanto aqui, vai gastar tanto lá. Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo para não me estender demais. O governo do Estado prevê que o ano que vem ele vai arrecadar, do Estado de São Paulo, vai arrecadar 268 bilhões de reais. E ele, no orçamento, ele fala, vou gastar tanto por cento nisso, tanto por cento naquilo, tanto por cento naquilo outro. Você, por exemplo, que tem um espaço que, por excelência, é um espaço cultural, concorda? Sim. Cultural desde do trabalho que você faz, das várias atividades que você desenvolve, é cultural. Muito bem. O governo do Estado prevê gastar 0,37% do seu orçamento em cultura. Será que não dava para gastar 1%? 1% de 268 bilhões é 2,68 bilhões. Nossa, é muito dinheiro, mano. Que diferença que isso ia fazer, não para fazer show, não na visão de entretenimento, mas de financiamento do produtor cultural, do artista, da cooperativa de arte ali, do artesania. Que diferença que ia se fazer no impacto da pequena economia das pessoas que vivem disso?
Que diferença que ia fazer do ponto de vista da cultura do povo? Da educação, né, também, né? Mas não. Então, o papel do deputado, num primeiro momento, seria esse. Representar a sociedade numa disputa com o executivo na distribuição dos recursos. Esse é um papel. Outro papel é a produção de leis. Eu, por exemplo, nesses 2 anos, parece pouco, mas olha só. Eu consegui, a Assembleia aprovou 4 projetos de lei de minha autoria. Desses 4, 3 o governador transformou em lei. Para você ter uma ideia, na minha bancada de 10 deputados, os 10 nesses 4 anos conseguiram aprovar e sancionar 7 projetos. Desses 7, 3 são da minha autoria, quase a metade. Sim. Eu acho que foi importante, mas... o que são esses projetos? Um projeto é o que estabelece uma política integrada de manejo do fogo para combater e prevenir incêndios. O que me inspirou nisso foi o fogo que ardeu aqui no Parque Estadual do Juqueri ano passado. Foi gravíssimo, hein, aquele fogo. O outro foi a criação do Dezembro Verde, que é um mês de divulgação e debate de políticas de proteção aos animais, que dialoga com aquela questão que eu coloquei antes. Nós precisamos entender, o homem precisa entender que ele não é espécie hegemônica, que ele não é dono do planeta, que ele está aqui para viver em harmonia. Porque se ele achar que ele é dono, ele começa a destruir. Aliás, ele está fazendo isso. Sim. Daqui a pouco nós vamos destruir o planeta que a gente vive. E é nós que fazemos isso, não é a onça, não é o elefante, não é o dinossauro, é nós. Bom, outro projeto que a gente aprovou foi o que proibia despejos e reintegração de posse durante a pandemia, mas o governador vetou esse projeto. O outro foi a instituição da Feira de Artesanato e Artes do Embu como patrimônio estadual da cultura da sociedade paulista. Então, esses foram os projetos que a gente aprovou. E agora eu tenho um outro que eu acredito que possa ser aprovado, porque ele recebeu a adesão de outros 20 deputados e deputadas, que é a criação do Sistema Paulista de Cultura, que disciplina também a participação social e dos produtores culturais no programa e no desenvolvimento das políticas públicas de cultura. Mas, olha, às vezes, dependendo do absurdo que você ouve, eu mesmo me pergunto para que serve tanta coisa, entendeu? Porque a vida do ser humano você conta em anos, né? 10, 20, 70, 100 anos. A vida da sociedade você conta em séculos. Então você tem que trabalhar todo dia, para as mudanças acontecerem daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sim. Então, às vezes, você fica um pouco desalentado. Como diz o poema do Carlos Drummond de Andrade, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Sim, sim. Porque, é complexo tudo isso, né? Mas assim, o Maurício, agora, tipo, vocês estão vindo, o Kiko tá vindo para deputado, que ele, né, era para tá aqui, né, não conseguiu vir, ele tá vindo para deputado federal, certo? Não, ele é pré-candidato a deputado federal e eu sou pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual. E assim, tem alguma... Assim, o que vocês estão vindo para reformular tudo isso, para tirar uma base que foi feita em Franco da Rocha, que eu cito muito lá, porque a mudança lá foi não dá para saber se o tudo, Kiko né? foi bom para Franco ou o entorno, os outros prefeitos foi ruim, porque a sensação que dá é que o resto é Grêmio, entendeu? Só em Franco tem prefeitura. Porque a gente fala bom por causa de mudança, né? A gente vê, diferente tem você o não parque, vê. tem a obra tudo. da Sabesp lá, tem Tudo, tudo que foi... O shopping, o próprio shopping lá. Até o fim do ano, com a inauguração das estações de tratamento de esgoto, nós vamos voltar a ter peixe no Rio Juqueri. Ô, louco. É muito bacana isso. Isso é bonito. Caraca. E a expectativa pro futuro, mano? Como é que tá? Eu sou um otimista, né? Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos mudar a maneira de governar esse país a partir de 1º de janeiro. E o Brasil é um país enorme, o Brasil tem tudo. O Brasil é um país fantástico, é um país que tem 4 safras no ano, entendeu? Nenhum grande país com o território do nosso, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália,
tem a mesma condição climática que nós temos. Rico Nós somos o grande produtor de água, nós temos o aquífero Guarani, nós maior temos grandes bacias. biodiversidade. Então, e o que significa um ativo fudido para o futuro, entendeu? O que isso pode gerar na indústria farmacêutica e química. Enfim, nós temos tudo para acertar. Sim. A única coisa que nós não temos é uma sociedade que entenda que tudo isso não pode ser de meia dúzia só, tem que ser de todos e todas. Quando a gente tiver um governo que entenda dessa maneira, e a gente já teve isso, nós vamos andar muito, você vai ver. Entendi. Em 6 meses o presidente Lula já dá um tapa, aí você já vai sentir a diferença. Porque Isso é muito. Isso é muito bonito, que tipo, o trabalho do seu filho, o Kiko, isso de manter sempre no mesmo partido, sempre a mesma linha, assim, sabe? No pular de um galho em outro para um partido que vai favorecer um cargo melhor ou assim, vocês manteve sempre a linha desse do trabalhador, dessa linha do não ainda vai dar, porque teve essa polarização política, veio esse pessoal com o gabinete do ódio, essas paradas, e deu tipo uma queimada nesse aspecto, assim, ainda mais com essa ignorância de massa, sabe? Com essas falácias muito fáceis, sabe? Como com burrice que vai implantar ditadura gay ou coisa assim, e veio quebrando, e veio falando sobre madeira de piroca, essa parada dessa galera, e vocês manteve a mesma linha, assim, isso é muito bonito, cara, eu acho muito louvável. Você sabe o que é isso? Nunca Isso é o seguinte, a sua posição política partidária, na nossa opinião, tem que refletir a sua visão de mundo. A nossa visão de mundo não mudou. A conjuntura se alterou, mas a nossa visão é a mesma. A conjuntura, como se alterou, vai se alterar novamente, porque você age sobre ela. Não é um elemento que Deus te deu, entendeu? Ela está aí, ela sofre a ação de diversos atores, inclusive você. Então, se você tem confiança naquilo que você acredita, você tem que seguir acreditando. Eu sou corintiano, meu time ficou 23 anos na fila, cara, sem ganhar um campeonato. Eu não mudei de time por causa disso. É verdade. Ah, mas legal, o Maurício. E a expectativa agora é deputado federal, né, no caso? Estadual. Não, ele é estadual, ele vai tentar o federal, né? Eu não, eu quero continuar. Eu só tive Federal 2 que- anos de mandato, eu quero ter 4. Eita, que sim. barulho. De preferência, eu quero ter 4 anos de mandato com o governador Haddad, porque daí sim, nós vamos ter os 2 orçamentos da União e do Estado de São Paulo voltados para diminuir a desigualdade no Estado. Aí nós vamos ter resultado de verdade. Eita, dá. aí é só alegria, hein? Vamos finalizar, parar de alugar o homem? Vamos embora. Então vamos ficar assim, Maurício, obrigado. Valeu aí por você ter dado mostrado pra gente um pouco, até pro pessoal que tá aí e tem as dúvidas e tal, né? A gente agradece, obrigado mais uma vez, agradece o Kiko lá também. Kiko, esperamos você aqui também, a hora que tiver um tempinho na agenda aí, venha. E, gente, segue a gente no Instagram, no que tiver aí. E lembrando que o Estúdio Digão aqui fica aberto das 9 da manhã até as 8 da noite. Quem quiser vai ser bem-vindo. É só vir até aí, né, não, Digão? Isso daí. Tá bom, gente? Obrigado, tamo junto e até a próxima.